No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar na fascinante história da criação das raças de cães e gatos e explorar como essa prática, que começou há milhares de anos com o objetivo de auxiliar em tarefas como caça, pastoreio e guarda, evoluiu para um foco crescente na aparência. Desde a era vitoriana, surgiram competições e padronizações que moldaram as raças de acordo com padrões estéticos específicos, e muitas das vezes ignorando as questões de saúde e bem-estar dos animais. Neste vídeo nós vamos discutir como essa seleção para características físicas extremas, como focinhos achatados, pelagens exageradas e proporções corporais fora do comum, tem levado a problemas de saúde graves em algumas raças, criando o que nós podemos chamar de hipertipos. Você vai entender como a busca incessante por essas características estéticas transformou cães e gatos em verdadeiros ícones da moda, mas com sérias implicações para a qualidade de vida deles. Será que nós estamos priorizando a beleza em detrimento da saúde desses animais? Fique com a gente para você poder descobrir. Sejam bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. A criação seletiva de cães por humanos para cumprir funções específicas começou há milhares de anos. Inicialmente, a criação de traços selecionados que ajudariam o ser humano em atividades que sustentassem a vida diária, incluindo a caça, o transporte, o pastoreio e a guarda, também fornecer companheirismo, foi priorizada. Embora, pensando já no caso dos gatos, eles acabem auxiliando no controle de parasitas, no controle de animais como os ratos, a origem das raças provavelmente ela é atribuída a cores e marcas de pelagem que eram esteticamente agradáveis em maior medida do que para o que acontecia com os cães, que eram mais selecionados para uma função específica. Já quando nós avançamos rapidamente para a chegada da era vitoriana, nós temos uma grande mudança no foco do porquê os animais eram criados, que passou-se a ter-se uma criação seletiva para a aparência. Teve-se também o início de shows, de apresentações de congressos e afins, de cães e gatos, a fundação de clubes de canis e a associação da fantasia do gato, do cão, de padronização sistemática de uma raça que deveria, se todos os animais daquela raça, atender àqueles critérios. Hoje em dia, um grande número de raças de cães são reconhecidas por clubes de canis em todo o mundo. Por exemplo, a Federação de Sinologia Internacional ela reconhece 356 raças de cães. A Royal Kennel Club ela reconhece 222, enquanto que o American Kennel Club reconhece 200 e o Canadian Kennel Club reconhece 187. Já quando a gente pensa no caso dos gatos, existem menos raças. A Associação de Gatos, a Association Cat Fancier, reconhece 45 raças, enquanto que a Federação Internacional de Felinos, 48, e a Associação Internacional de Gatos, 73. Raças de cães e gatos, elas refletem a história e a cultura da humanidade no seu passado e no seu presente. A grande variedade de raças ajuda a consolidar relações especiais com seres humanos que têm estilos de vida e preferências diversas. As características padrões de uma raça permitem que os possíveis proprietários selecionem raças que melhor correspondam ao seu estilo de vida, ambiente, expectativas e personalidade, promovendo dessa maneira o bem-estar do animal e também um relacionamento saudável e feliz, quando a gente pensa nesse sentido. Porém, a aparência física das raças tornou-se cada vez mais parte de um comércio de moda voltado para o consumidor, no qual há pouca consideração pela saúde e bem-estar do animal. A cultura acelerada da sociedade moderna e as comunicações rápidas significam que as raças de gatos e de cães estão sujeitas aos caprichos da moda em uma escala e maneira diferentes daquela que existiu nos séculos passados. A seleção para conformações extremas produziu características altamente exageradas em algumas raças, que nós podemos chamar de hipertipos. As implicações de bem-estar desses animais são de crescente preocupação para a sociedade. A reprodução seletiva de cães e gatos para esses extremos de aparência causam problemas de saúde que foi descrita como o lado escuro da beleza, ou problemas do abuso genético.
A popularidade das raças de cães parece ser determinada em grande parte pela moda, em vez da saúde, longevidade e comportamento da raça. Raças de cães populares não estão inerentemente associadas a problemas de saúde e bem-estar. Os problemas eles estão associados aos hipertipos dessas raças e à criação irresponsável e reprodução irresponsável dessas raças. A moda ela não se restringe ao tipo de raça. Filhotes gordinhos e gatinhos, em geral, têm um apelo fofo para alguns donos de animais. E isso potencialmente incentiva os criadores a se esforçarem para terem taxas mais altas de ganho de peso nos animais, ou crescimento mais rápido em indivíduos com baixo peso ao nascer. Altas taxas de crescimento elas são um fator de risco para distúrbios músculo-esqueléticos graves para os animais, como a osteocondrose em raças de cães grandes ou gigantes, que causa dor e comprometimento funcional e pode necessitar levar à eutanásia do animal, né? Ao que as pessoas chamam de sacrifício, que não é o termo correto, né? Que o correto é eutanásia. À medida que o valor dos cães como animais de companhia aumenta e a sua propriedade se torna mais comum na cultura ocidental, a popularidade de certas características nas raças da moda levantou preocupações sobre as implicações éticas de priorizar a aparência em detrimento da saúde. Em vez de pesquisar e selecionar uma raça que se adapte a um estilo de vida particular, ou mesmo considerar a adoção de abrigos e organizações de resgate, alguns tutores escolhem o seu animal de estimação com base apenas na sua aparência física, tratando os animais como acessórios de moda e até ignorando os potenciais problemas de bem-estar relacionados a essa conformação extrema e as possíveis doenças hereditárias que aquele animal possa ter. E agora a gente vai entrar exatamente nessa seleção e na criação dessas raças. A criação seletiva de certas características, como uma aparência mais jovem, tamanho menor e características físicas alteradas, tornou os cães mais cativantes e visualmente atraentes para o ser humano ao longo de milhares de anos, desempenhando um papel na probabilidade de os cães serem autorizados a se reproduzir, serem adotados e serem valorizados como companheiros. No entanto, a retenção prolongada de características juvenis em raças de cães levou a ramificações preocupantes para a saúde, como o tamanho e a forma das suas cabeças, alterações extremas na estrutura do seu corpo ou mesmo alterações no seu comportamento. Muitas variantes genéticas em cães e gatos elas são associadas a doenças, independente do contexto da raça na qual elas acontecem. Os alelos, que são parte dos genes, associados a doenças antigas, são suscetíveis de resultar em doenças hereditárias em várias raças e podem ser encontradas mesmo em cães de raças mistas. No entanto, uma diferença fundamental entre os cães de raça pura e os mestiços em relação a esses distúrbios genéticos, que a gente vai chamar aqui de monogênicos, ou seja, de que precisa ter um gene único no pai, que vem do pai e vem da mãe, é que os primeiros de raça pura são, em geral, mais propensos em serem homozigotos, ou seja, ter o mesmo gene, do pai e da mãe, seja azão ou azinho, para aquelas doenças que são recessivas, que no caso, eles precisam ter azinho. Se vocês lembrarem da aula de genética, geralmente a gente tem aquele que é o gene dominante e o gene recessivo. O gene dominante é o azão, o gene, um exemplo, o gene recessivo, o azinho. Então, nesse caso, para a doença aparecer, se ela tiver o azão que suprime o azinho, ela não vai manifestar a doença. Mas se ela herdar 2 azinhos, aí ela manifesta a doença. Isso ocorre devido a essa questão de herdar dos 2 pais genes para essa doença, ocorre principalmente devido à endogamia, que precisa ser feita para poder desenvolver certas raças. E a endogamia é o cruzamento com parentes, com irmãos, ou às vezes com os pais, ou primos. E isso combina-se com essas pequenas quantidades de animais fundadores, que são as populações fundadoras, e isso gera o que a gente chama de gargalo populacional e reduz a variabilidade genética na espécie. Porque se você criou uma espécie a partir de 10 indivíduos, todos os seus descendentes vêm a partir desses 10 indivíduos. É diferente de você começar uma raça a partir de 1000 indivíduos, a variedade é muito maior. Os cães de raças mistas, eles não são imunes a esses alelos associados a uma doença homozigótica.
Depende da mistura da raça, porque, como a gente mencionou, alguns alelos que são deletérios, que são prejudiciais, eles estão associados a mais de uma raça. Essa seleção forte para se selecionar uma característica desejada pode coincidir com uma seleção não intencional para alguma variante de genes alélica que está relacionada a uma doença. Que isso ela pode ser fisiologicamente não relacionada à característica que se selecionou. Por exemplo, a seleção de manchas pretas distintas que ocorrem em dálmatas resultou em uma homozigose, em genes iguais, para uma mutação recessiva do gene SLC2A9. Esse gene, ele causa o que é chamado de hiperuricosúria, que é uma condição que se caracteriza pela presença de altos níveis de ácido úrico na urina. E isso acaba resultando na urolitíase, ou seja, em cálculo renal. Então a intenção não era resultar em um animal ter mais possibilidade de desenvolver cálculo renal. Era selecionar animais com manchas pretas. Mas selecionou-se também esse outro gene que também não tem uma relação direta, mas selecionou-se junto. Como um outro exemplo, os gatos persas, eles foram altamente selecionados para essa sua característica de cabeça, que é chamada de braquicefálica, ou seja, que ela é mais achatada, mais plana a sua face. Mas essa anatomia, ela não está relacionada necessariamente à doença renal policística autossômica, ou rins policísticos, que é muito comum nessa raça. Embora ela não esteja diretamente relacionada com o fato deles serem braquicefálicos, porém, com a questão de criação inadvertida da raça, criadores fundo de quintais, gatos com essas características, com esses genes, foram reproduzindo e a gente tem os rins policísticos, essa condição muito comum em muitos gatos persas. O fenômeno dessa ligação gênica é uma das maneiras pelas quais os traços desejáveis eles vão se tornar herdados simultaneamente com os traços que não são desejáveis. Se uma variante alélica desejada ela está estreitamente próxima no cromossomo para um outro gene, para um outro alelo que está associado a uma doença, quando você seleciona aquela característica, como é o caso das pintas do dálmatas, você automaticamente vai estar selecionando também a outra doença, porque elas são próximas. O conhecimento da história de raças mais propensas, ela pode explicar por que uma predisposição à doença pode ocorrer também em duas raças diferentes, que têm uma aparência muito diferente entre si. Um exemplo são os casos dos gatos. A raça Devon Rex, que é essa que está aparecendo na tela, que eles são bem fofinhos, para quem não conhece, eles têm esses pelos encaracolados, e a raça do Sphinx, que são os gatos mais comuns, que é esse que não tem pelo, para a criação da raça Sphinx, ele foi utilizado gatos da raça Devon Rex, para poder fixar essa característica. E quem sabe no futuro eu posso até falar para vocês sobre a criação de algumas raças de gatos, porque esse gene para suprimir o crescimento de pelos demorou-se muito tempo a criar essa raça dessa maneira, porque era um gene relacionado à letalidade. Todos os animais que nasciam sem pelo, aleatoriamente, nasciam e morriam. Até que se nasceu uma ninhada de gatos que não tinham pelo, e aí para fixar a característica da raça, se usou-se animais da raça Devon Rex, junto desses animais que nasceram com essa mutação. Mas ambas essas raças, existe uma condição que é chamada de condição neuromuscular autossômica recessiva. Na verdade, essas duas raças, como a gente comentou, elas teve esse crescimento, e o que acontece foi que essa mutação responsável por essa síndrome miastêmica congênita, que é caracterizada por uma fraqueza ou então uma fadiga dos membros, ela estava presente na raça Devon Rex antes da criação da raça Sphinx. E como o Sphinx foi utilizado para ter variabilidade genética e ter a fixação das características, se usou-se os gatos da raça Devon Rex, essa característica dessa doença também passou para a raça dos Sphinx. Então existe uma maior probabilidade dessas duas raças desenvolverem essa doença. Então compreender a natureza dessas predisposições genéticas aparentemente associadas a uma característica da raça
é muito mais complicado quando a doença ela é influenciada por múltiplos genes, ou seja, ela é uma doença poligênica. Por exemplo, o risco de desenvolver o osteosarcoma, né, que é um tipo de câncer dos ossos, é maior em cães que foram selecionados para terem pernas longas, né, ou grande massa corporal, como é o caso do dog alemão, do Rottweiler. Mas tanto o tamanho quanto o risco de câncer, eles são traços poligênicos, né, envolvem vários genes. Então, a entender a genética dessa condição é bem mais complexa. Uma predisposição hereditária à doença também pode surgir porque uma variante alélica ruim, né, deletéria, ela é diretamente responsável por uma característica morfológica ou outra que seja esteticamente desejável em uma raça. Um exemplo disso é que padrões de pelagem branca extrema que foram selecionados em várias raças, incluindo o caso dos dálmatas, estão associados a uma predisposição à surdez neurosensorial congênita. E acredita-se que pelo menos uma ligação genética entre esses casos seja decorrente do gene, que é o fator de transcrição do indutor de melanócitos, que é o MITF. Os melanócitos, eles são células que são especializadas em produzirem melanina, que é o pigmento responsável pela coloração da pele. Esse é um importante controlador do desenvolvimento dos melanócitos. Então, né, aquele gene que a gente comentou que é o MITF. E ele, além de controlar o desenvolvimento dos melanócitos, ele afeta a pigmentação e também afeta a audição, porque os melanócitos no ouvido interno são essenciais para o bom funcionamento do ouvido interno. E isso é uma condição interessante que a gente já falou num outro vídeo aqui no canal, que depois eu vou deixar indicado aqui para vocês, na qual nós falamos sobre a questão dos gatos pretos na história, o surgimento da cor preta, e lá eu falo um pouquinho mais sobre essa questão dos gatos brancos e a sua relação com a surdez, principalmente com os gatos brancos de olhos azuis, que o branco nos gatos, para quem não conhece, ele não é uma cor, ele é uma ausência de cor. Então ele é um outro gene, um supressor que suprime a expressão da cor daquele animal. Então ele é um gene supressor e os olhos azuis, ele também é um gene supressor de pigmento nos olhos, que é diferente do pigmento da pele. Se você junta dois genes supressores e você faz essa endogamia, a raça de animais de gatos brancos de olhos azuis, como é o caso dos angorás, pode-se nascer animais com sérios problemas de audição. Por isso que tem que se introduzir a cada X gerações um animal de olhos verdes ou de olhos amarelos para não ter esse problema na raça. Depois confere esse vídeo que ele é bem legal, que eu falo lá sobre essa questão da mutação nas cores dos gatos. Algumas características morfológicas extremas em cães e gatos de raça pura podem predispor o animal a síndromes e doenças diretamente relacionadas a essa anatomia que as pessoas desejaram e selecionaram. A predisposição de uma raça para uma doença, ela não necessariamente equivale a que essa raça terá uma alta incidência dessa doença. A base do conhecimento e rápida expansão dos geneticistas, combinadas com o profissionalismo dos criadores que são responsáveis, contribui para o desenvolvimento de planos de criação de animais de raças que priorizam a saúde, bem como preservam e melhoram as características das raças. Mas isso são quando existe uma legalização, quando existe criadores bem intencionados, né? A gente sabe que é muito comum criadores fundo de quintal que criam os animais como máquinas para reproduzir. E aí nós entramos agora na questão dos hipertipos extremos dessas raças. Com o tempo, a aparência de muitas raças mudou significativamente, com um exagero de características em algumas raças, levando a esse chamado hipertipo. Definimos um hipertipo como um fenótipo, né, uma característica externa que mostra características extremas ou exageradas da raça que se estendem além do padrão da raça e que são potencialmente prejudiciais à saúde e ao bem-estar do animal. As tendências em direção aos hipertipos refletem essa busca incessante da moda, documentada como flutuações extremas na popularidade da raça. As preferências recentes da raça indicam a importância da atração humana por traços físicos percebidos como extremamente fofos, antropomórficos, pedomórficos, que é essa característica de se parecer mais infantil, ou peculiaridades de tamanho, né, como os animais pequenos, né, a sua miniaturização, ou o gigantismo.
Alguns exemplos disso incluem animais com olhos largos, rostos planos, achatados, cabeças abobadadas, pele excessivamente enrugada. Isso tudo pode haver essa relação de que quanto mais o animal se parecer, mais exagerado ele for, melhor. Os extremos que definem esses hipertipos não são apenas responsáveis diretamente pela doença clínica e pela dor do animal, mas eles também podem estar relacionados a problemas comportamentais e de bem-estar do animal. Essas características físicas anormais de cães braquicefálicos, que tem essa cabeça achatada, podem afetar negativamente as suas habilidades de imitar outros cães. E, consequentemente, isso pode comprometer muito a sua capacidade de se comunicar com outros cães. E, de fato, isso pode levar a sérios conflitos entre os cães, que não apenas comprometem a integridade física desses animais, mas também diminui as suas possibilidades de experimentar uma vida social com outros cães normal e gratificante. E lembrando que nós temos um vídeo também aqui no canal muito legal falando mais sobre essa sociabilidade dos cães e a sua cognição. Depois confere esse vídeo lá que ele é bem legal. Em geral, as raças de cães que foram selecionadas para características mais semelhantes a bebês e tamanhos infantis, pequenininhos, têm maior probabilidade de levar os seus tutores a exibir comportamentos de proteção, exatamente como os pais se sentiriam motivados a proteger uma criança. Infelizmente, alguns desses comportamentos, como impedir a interação desses cães com outros cães, carregar esses animais em sacos ou nos braços, podem impedir o desenvolvimento cognitivo e emocional do cão. E essas práticas, elas limitam a quantidade de experiências que os cães podem fazer na sua vida cotidiana e, consequentemente, limitam a sua capacidade de encontrar estratégias para lidar com estímulos ambientais e sociais. Em outras palavras, esses cães eles são impedidos de desenvolver adequadamente as suas habilidades para se adaptar às mudanças externas na qual eles estão. E como consequência, mesmo o menor estressor pode ser percebido por esses animais como um desafio insuperável. As características que impedem a locomoção ou a respiração, elas também são suscetíveis de restringir a capacidade de exercício do animal e exibir comportamentos de brincadeiras naturais da espécie. A sinalização social desses animais também pode ser mais difícil para animais que têm essa braquicefalia, o crânio mais achatado e exagerado, porque inibe expressões faciais no animal. E também aquelas caudas muito encaracoladas que são comuns em alguns animais e que elas são relativamente imóveis, porque a cauda ela é um importante sinalizador de várias expressões animais dos cães. Então é importante para eles se comunicar. Os hipertipos braquicefálicos, eles entraram em foco com a crescente popularidade de cães da raça dos bulldogs, os bulldogs franceses e os pugs. Essas características externas exageradas resultam de uma anatomia esquelética e de tecidos moles muito aberrante, que causam problemas de saúde e de bem-estar. Essa braquicefalia extrema em cães, ela é manifestada por um focinho severamente encurtado, uma cabeça arredondada e muitas vezes maciça, narinas que a gente chama de estenóicas, que parece uma fenda, uma mordida inferior muito pronunciada, seios frontais reduzidos da face, conchas nasais muito dimensionadas e um excesso de tecido mole do trato respiratório superior, que, como por exemplo, o palato mole alongado, que impede o fluxo de ar natural dessa região do nariz, que faz o animal ter dificuldade para respirar. Essas anormalidades elas são responsáveis pelo que é chamado de síndrome das vias aéreas obstrutivas braquicefálicas, ou também conhecida como BOAS, que se manifesta como uma respiração ruidosa, falta de ar crônico, ele tem dificuldade de fazer exercício, uma intolerância ao calor, baixos níveis de oxigênio que podem levar a um colapso e às vezes até mesmo a morte do animal. Esses hipertipos de animais super exagerados de serem braquicefálicos também são suscetíveis a distúrbios da superfície ocular, que são chamados coletivamente de síndrome ocular braquicefálica, ou SOB. Órbitas rasas resultam no que é chamado de exoftalmia, ou olhos salientes.
e fissuras palpebrais excessivamente grandes. Além disso, também anormalidades nas pálpebras que aumentam o risco da doença do olho seco e também ceratite ulcerativa. Outros problemas de saúde associados a esses hipertipos braquicefálicos incluem problemas dentários, devido ao apinhamento dos dentes, né, que eles ficam muito concentrados. Isso leva a uma má oclusão, a uma rotação dos premolares e acaba que resulta, né, de uma distorção, porque esses animais têm uma cabeça desproporcionalmente grande. Aqui nós temos um exemplo de um cão bulldog francês que está em conformidade com o padrão da raça. E do outro lado a gente tem um hipertipo do bulldog francês. E essas ilustrações são disponíveis no artigo de Morel e colaboradores desse ano de 2024. E aí a gente vê que no hipertipo é muito mais acentuada essa questão da cabeça muito mais curta, o corpo mais curto, e eles têm mais dobras no corpo também, né? Essa cauda de saca-rolha bem enrolada em bulldogs franceses, pugs e Boston Terriers, ela é causada por malformações congênitas dos corpos vertebrais. Quando graves, essas malformações das caudas são positivamente associadas a malformações das vértebras tóraco-lombares, e essas, por suas vezes, estão ligadas a déficits neurológicos nesses animais. Hipertipos de várias raças de cães, incluindo o bulldog francês, o bulldog, o shar-pei, têm dobras extracutâneas muito excessivas, que predispõem esses animais a uma dermatite recorrente e crônica. Além disso, há feridas muito graves, que é a chamada de pioderma, que fica uma lesão bem feia. Embora seja possível tratar essas condições, elas são, no entanto, muito dolorosas e muitas podem não ser abordadas, porque os proprietários, os tutores desses animais, frequentemente não reconhecem os sinais clínicos dessa doença. 37% dos proprietários de bulldogs ingleses em uma pesquisa finlandesa não conseguiam identificar que seus animais estavam sofrendo. E nós entramos agora no caso dos gatos, nos seus hipertipos. Há quantitativamente menos pesquisas sobre os hipertipos em raças de gatos em comparação com cães. No entanto, as implicações negativas para a saúde da braquicefalia extrema em raças populares como o persa, o pelo exótico e o pelo curto britânico são documentadas e apoiadas pela tomografia computadorizada. As características do tradicional gato persa, com essa sua cara de boneca, deram lugar ao exagerado rosto braquicefálico do persa extremamente achatado. A braquicefalia em hipertipos ela está associada a anormalidades graves no crânio do animal e no cérebro, como a hidrocefalia. Como dá pra gente perceber um pouquinho nessa imagem, né? A diferença entre um crânio de um gato persa normal e de um crânio de um gato persa com essas anomalias. Quanto maior a braquicefalia, maior a probabilidade de o gato ter dificuldades respiratórias. Na prática primária no Reino Unido, os distúrbios relacionados ao pelo também foram um dos distúrbios mais prevalentes em gatos persas. E essa hipótese é que a braquicefalia desses animais, e além do fato deles terem pelos longos, torna o ato dos gatos de se lamberem, né, muito mais difícil para essa raça, que afeta o autocuidado do animal e que isso compromete o bem-estar do animal. Porque esse autocuidado, essa autolimpeza que os gatos fazem é muito importante para o animal. Inclusive, se o seu gato não faz isso frequentemente, várias vezes ao longo do dia, tem alguma coisa de errado com ele, é preciso procurar um veterinário. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns hipertipos de raças. Aqui em A nós temos o British Shorthair em conformidade com o padrão da raça, e em B nós temos já um hipertipo do British Shorthair, que ele tem essa cara bem mais achatada e ele é um gato bem mais largo também, né? E aqui nós temos o verdadeiro gato siamês, a raça de gato siamês, que é uma raça que a gente chama, né, de perfil exótico, né? É que ele tem essa cara triangular e eles são muito esbeltos e magros. Esse padrão de couro com cor somente nas pontas e no focinho não define o animal ser um siamês. E isso simplesmente é um padrão de cor. O padrão da raça siamês é esse que está aparecendo aqui na imagem.
Do lado B, a gente tem um hipertipo da raça siamês, em que a gente vê um focinho um pouco mais largo e orelhas extremamente grandes e meio caídas. Além de pernas também mais altas e mais musculosas, assim, né? Mais finas, né? Quanto mais pronunciada for essa braquicefalia dos gatos persas e dos British Shorthair, maior será o deslocamento dorsal dos ossos faciais desses animais, mandíbula superior e dentes caninos desses animais, que podem ser quase que horizontais. Essa anatomia ela também desloca o sistema de drenagem do ducto nasolacrimal, e isso acaba prejudicando a drenagem das lágrimas nesses animais, e isso causa o que a gente chama de epífora. Epífora é essa produção excessiva de lágrima nos gatos. E essas lágrimas, né, elas são conhecidas popularmente como lágrima ácida. E a gente tem essa coloração lacrimal anormal em que o animal, você percebe que ele tem uma mancha escura perto dos olhos. E como nesse caso aqui, né, em que ela vai fazendo esse suco e pode ir machucando. E esses gatos, eles precisam ter uma limpeza contínua, diária, com soro fisiológico, para que esse efeito da lágrima não prejudique e faça feridas no animal. Então, assim, é uma raça que precisa de muito cuidado e muita orientação. E se você vê um gato assim, com essa marca profunda, escura, ao redor dos olhos, principalmente se ele for esse padrão de persa, você já pode saber que ele está sendo mal cuidado, né? A pessoa não sabe que ela tinha que fazer essa limpeza do animal. E ele com certeza está sofrendo, porque isso machuca a pele. A braquicefalia mais grave, ela também correlacionou-se com um grau de exoftalmia, que são esses olhos saltados da face. Além disso, as narinas estenóicas, que é essa condição em que o orifício do nariz é super estreito, como se fosse uma fenda somente, que dificulta ainda mais a respiração do animal. Há também tendências preocupantes nos padrões de compra dos gatinhos. Proprietários de raças braquicefálicas relatam que a aparência, principalmente a fofura, essa aparência engraçada e um rosto meio humano, e traços comportamentais são os principais motivadores para a compra dessas raças. E a maioria desconhecia os distúrbios respiratórios associados a essas raças. Isso pode refletir muito a partir da criação, né, de criadores não registrados, que acabam potenciando muito esse risco de fenótipos extremos dos animais. Além disso, ao comprar um gatinho de um criador, os tutores, né, de raças braquicefálicas eram menos propensos do que os tutores de outras raças pura a saber se os pais desses animais haviam se submetidos a testes de saúde. E quando isso era conhecido, né, os status de saúde dos pais dos animais, o teste era muito menos provável de ser de ambos os pais. Uma alta demanda por raças específicas de filhotes de gatinhos e um foco na aparência extrema fornece circunstâncias ideais para a reprodução sem escrúpulo desses animais. Muitos aspectos da criação irresponsável não são regidos por nenhuma legislação, e onde existem leis, a aplicação é muito ineficaz para tal. Criadores, então, não licenciados ou não registrados não têm necessariamente padrões de reprodução ruins em si, mas embora a grande maioria tenha. Mas também esses criadores, eles são menos responsáveis perante autoridades externas porque eles não têm nenhum comprometimento. As más práticas também podem ocorrer em qualquer tamanho de estabelecimento de criação, mas o modelo de negócios de fazendas de filhotes de gatinhos e cães, combinados com uma publicidade na internet, permite que eles capitalizem a demanda do consumidor por disponibilidade imediata por meios mais indesejáveis. E os altos preços de filhotes está associada a essa pressão da oferta atenta a esses comerciantes ilegais e inescrupulosos que não têm conhecimento ou motivação para seguir melhores práticas de criação desses animais. Qualquer criador que escolha intencionalmente os hipertipos para atender uma demanda do consumidor e a reprodução sem considerar, sem ela estar bem informada em relação à genética, ao histórico médico dos animais reprodutores e o temperamento dos pais, aumenta muito o risco de distúrbios hereditários, conformacionais e não conformacionais. Essas más condições ambientais e o tratamento de animais em fazendas de filhotes são questões de bem-estar para os pais e para os filhos desses animais em si,
independentemente da genética da reprodução desses animais. A educação dos tutores de cães e de gatos sobre a seleção cuidadosa do animal e do criador nunca foi tão importante para incentivar uma mudança cultural para tornar a saúde e o bem-estar desses animais ao invés de considerar somente a moda. Ter um animal de estimação de raça pura, tenha ou não um pedigree registrado, não é garantia de saúde. E é imperativo que todos os tutores de animais entendam os problemas de saúde que cercam os hipertipos. Mensagens sobre implicações do bem-estar dos hipertipos são necessárias para ajudar os tutores a entender que as características exageradas que eles percebem como fofas e normais para aquela raça são de fato sérios problemas de saúde e de bem-estar desses animais. Em uma pesquisa, mais de metade dos tutores de cães com síndrome das vias aéreas obstrutivas braquicefálicas, a BOAS, que já era confirmado nesses animais, eles não perceberam que o seu animal de estimação tinha um problema de respiratório, e nisso o animal ficava lá sofrendo. Não atender às necessidades do desenvolvimento e fornecer socialização, nutrição e cuidados veterinários apropriados são apenas algumas das preocupações com esses animais. Ao todo, práticas irresponsáveis de criação e venda aumentam os problemas, além de uma compra irresponsável desses animais. E por isso é tão importante que vocês divulguem esse vídeo para que ele possa chegar em mais tutores de animais que tenham esse tipo de animal, para levar a conscientização. Nós não estamos dizendo que não se deve ter essas raças, ou que elas não devem existir, ou que não devem ter os criadores. E sim que se você tem um animal dessa raça, você deve fazer um monitoramento adequado, deve fazer um acompanhamento adequado desse animal, ter ciência dos riscos de algumas doenças que esse animal pode vir a ter. E também cobrar isso dos criadores da qual você vai comprar esse animal, de comprovar que os pais daqueles animais são bem de saúde e não estejam doentes. Além disso, que os animais sejam castrados para que não promova essa criação fundo de quintal de animais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Eu vou deixar indicado o nosso vídeo anterior comentando mais sobre algumas características comportamentais dos cães. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!